Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a essa terceira aula do nosso curso de Matemática Básica. Caso você ainda não tenha assistido às outras aulas, principalmente de multiplicação e divisão, o link está na descrição. Confere lá e depois volta aqui para esse vídeo. Pessoal, não deixem de ler a descrição. Por quê? Lá eu deixo, por exemplo, alguns links encaminhando vocês para questões comentadas passo a passo, aqui mesmo no canal, envolvendo o conteúdo da aula. Assim, na hora que você acaba a teoria, já pode aplicar e ficar fera nesse conteúdo. Viu que massa? Então se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e fica até o final, porque eu coloquei 2 exercícios frequentemente cobrados em vestibulares, para você já testar seus conhecimentos sobre potenciação. Vamos nessa? Pessoal, potenciação. Vamos dar uma olhada na notação e nomenclatura. Temos um número A, que pertence aos reais, e um número N, que pertence aos naturais. Ou seja, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Vou postar ainda as aulas sobre conjuntos numéricos. Por enquanto, só precisamos disso. Beleza? Falando da nomenclatura, A é a nossa base, N é o nosso expoente. Qual o significado dessa expressão? A elevado a N. Bem fácil. É uma série de multiplicações. A vezes A vezes A. Quantas vezes? N vezes. Então, o nosso expoente nos diz o número de fatores. Veja bem, se falamos a elevado ao cubo, ou a elevado a 3, temos então a vezes a, 3 fatores, e assim por diante. Grava para mim esses dois resultados aqui, ó. A elevado a 1, que é igual a A, ou seja, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Aí você me pergunta, por que diferente de 0? Muito simples, porque 0 elevado a 0 é uma indeterminação matemática. Tranquilo? Vamos a alguns exemplos bem fáceis, mas fica ligado porque tem alguns casos que costumam levar ao erro. Vem comigo. Nosso primeiro exemplo, 3 ao quadrado. Nossa base é o 3, né, pessoal? Expoente será o 2. Temos, então, dois fatores, e os dois são iguais a 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Uma potenciação nada mais é que uma multiplicação na qual o fator é sempre o mesmo. Vamos ao próximo exemplo. Menos 3 ao quadrado. Galera, repara que a nossa base é o menos 3. Por isso, o uso dos parênteses. Então, esse menos também está elevado ao quadrado. Temos nossa base igual a menos 3, o expoente igual a 2. Vamos repetir a base, então, duas vezes. O resultado será igual a 9. Resultado positivo. Vai gravando isso. Olha só. Próximo caso. Menos 3 ao cubo. Nossa base ainda é o menos 3. Estamos usando os parênteses. Mas perceba que agora temos 3 fatores. O expoente é igual a 3. Ao fazer a multiplicação, nosso produto será negativo. Menos com menos dá mais. Olha só. Menos com menos dá mais. Esse mais com esse menos vai dar menos. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Resultado final, menos 27. Coloquei aqui uma observação bem importante. Olha só. Se você tem uma potenciação, olha para o expoente. O expoente é par, o resultado sempre será positivo. E se o expoente for ímpar? Aí você vai ter que olhar o sinal da base. Se a base for negativa, o resultado será negativo. Se a base for positiva, o resultado será positivo. Olha só o nosso exemplo 2 de novo. Aqui tínhamos o seguinte, expoente par, o nosso resultado deu positivo. No exemplo 3, expoente ímpar, base negativa. Nosso resultado deu negativo. Esse caso do exemplo 4, pessoal, é o que costuma gerar mais confusão. Preste atenção para você aprender de uma vez por todas. É bem simples. Temos aqui menos 3 e apenas o 3 está elevado ao quadrado. Perceba que não estamos empregando os parênteses mais. Então, a nossa base é apenas o 3. Esse menos aqui não está envolvido na potenciação. Ele não está elevado ao quadrado. Olha só, todo número que é negativo, a gente pode representá-lo da seguinte forma. Vem comigo. Uma multiplicação, menos 1, vezes o nosso número positivo. Perceba que a nossa base, como já foi falado, era o 3. Então, o nosso 3 aqui está ao quadrado.
Fazendo essa conta aqui, temos o seguinte, então. Menos 1 vezes 9, que é igual a menos 9. Aí você pode falar o seguinte, uai, Caio, mas você acabou de me falar que quando o expoente era par, o resultado sempre era positivo. E olha só, está tudo certo, vem comigo. A nossa base é apenas o 3. O expoente é par, o resultado deu positivo. O que acontece é que esse menos 1, que está representando o nosso menos, lá no início do exemplo, ele não está envolvido na potenciação. Ou seja, se você desconsiderasse esse menos 1, estaria aqui o nosso resultado positivo. O que ocorre é que esse menos 1 existe. A gente está elevando apenas o 3, e não o menos 3 ao quadrado. Portanto, o nosso resultado final deu menos 9. Deu para entender? Bem fácil, né? Só retomando então, se você está no meio de uma expressão algébrica e há algum termo negativo elevado a uma potência, se esse termo não está entre parênteses, o sinal negativo não está envolvido na potência. Como fizemos no nosso exemplo. Beleza? Vamos às propriedades. Primeira, produto de potências de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. Olha que fácil. A elevado a x vezes A elevado a y. Isso é igual a elevado a x mais y. Aplicando aqui no exemplo mais fácil de todos. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Conserva a base, soma os expoentes. Isso aqui é igual a 2 à quinta. Fácil, né, pessoal? Próxima propriedade. Divisão de potências de mesma base. A elevado a x sobre A elevado a y. Ó, conserva a base, subtrai os expoentes. A elevado a x menos y. Vamos aplicar de novo no exemplo mais básico de todos. 3 ao cubo sobre 3 ao quadrado. Conserva a base, subtrai os expoentes. Isso aqui vai dar 3 elevado a 1, que a gente escreve normalmente apenas o 3, sem o expoente 1. Tranquilo, pessoal? Terceira propriedade, potência de potência. Temos aqui a elevado a x. Esse a elevado a x foi elevado novamente a y. Isso daqui nada mais é do que o seguinte: conserva a base a e multiplica os expoentes. Olha só, aplicação bem básica. Conserva a base e multiplica os expoentes. 2 elevado a 3 vezes 3, que é igual a 2 elevado a nona. No final dessa aula, fica até o final, por favor. Tem um exemplo lá aplicando esse conceito numa questão que é bem comum em vestibular. E você vai ver que às vezes não era tão simples de enxergar essa propriedade. Vamos para a próxima. Potência com expoente racional. Agora é o seguinte, galera. Temos aqui a nossa base A elevada a x sobre y. A gente pode escrever isso na forma de uma raiz. Eu sei que a raiz a gente não viu ainda, é o tema da nossa próxima aula, mas já deixa eu introduzir alguns conceitos para vocês. Primeiro, esse y aqui leva o nome de índice. O termo que está dentro da nossa raiz, do nosso radical, leva o nome de radicando. Essa propriedade, galera, é bastante comum também de ter a volta dela. O que seria a volta? Você ter uma raiz numa expressão algébrica e escrevê-la na forma de potência. Tranquilo? Olha como que fica a aplicação. 2 elevado a 3 sobre 2. Isso daqui nada mais é do que o seguinte. Escrevemos aqui o nosso radical. 2 elevado ao cubo será nosso radicando. E o índice da raiz será 2. Então, nada mais é do que o seguinte. Raiz quadrada de 2 ao cubo. Bem simples, né, pessoal? Aí você me pergunta, e se o expoente for negativo? Já vou explicar para vocês. Antes, vamos só dar uma olhada no conceito de inverso de um número. O inverso de x sobre y é y sobre x. Como é que a gente escreve isso matematicamente? Ó, se você quer o inverso de 3 sobre 8, você não precisa fazer mais nada do que elevar ele a menos 1. Então, o inverso de 3 sobre 8 é 8 sobre 3. Voltando, então, diretamente para a nossa propriedade. Temos um expoente agora negativo. Como a gente vai escrever isso? Inverte a sua base era A, vai ficar 1 sobre A. E eleva a sua nova base a x. Tranquilo? Olha só como fica a aplicação. 4 elevado a menos 2. Para tirar esse menos do expoente, tem que inverter a base. O inverso de 4 é 1 sobre 4. Agora o expoente pode ser positivo. Coloco ele aqui. 4 ao quadrado. Vai ficar então 1 sobre 16.
Pessoal, eu não coloquei exemplos aqui envolvendo frações diretamente, para não pesar muita aula para vocês, tá? Vai ficar muito conteúdo novo. Então, na aula de frações, a gente vai ver mais exemplos lá, aplicando potenciação diretamente. Vamos com calma, eu garanto que você, inscrito no canal, vai aprender tudo de matemática e física. Vem comigo. Mais uma propriedade, potência da multiplicação. Temos aqui uma multiplicação dentro de um parênteses, tudo elevado a um expoente x. Nessa propriedade, pessoal, é bem interessante você se ligar na volta. De novo, como assim? Você tem uma multiplicação envolvendo duas bases distintas, mas elevadas ao mesmo expoente. Como que você pode reescrever isso? Bem fácil, colocando um parênteses. Dentro do parênteses você vai ter a multiplicação entre as duas bases e esse resultado ficará elevado ao expoente anterior. O que eu quero dizer é o seguinte, temos aqui 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Isso é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Veja bem, 2 ao quadrado é igual a 4 vezes 3 ao quadrado, que é igual a 9. Isso daqui é igual a 36. Se você resolve o que está aqui dentro, 2 vezes 3 é igual a 6. E 6 ao quadrado também é igual a 36. Raciocínio bem parecido para a potência da divisão. Podemos escrever da seguinte forma ou da seguinte forma. Tranquilo, pessoal? Olha o exemplo. Imagina que você chegou então na sua expressão 6 ao cubo sobre 2 ao cubo. Se você for resolver isso aqui diretamente, será o seguinte. 6 ao cubo é 216 sobre 2 ao cubo, que é 8. Isso daqui vai dar 27. Se você lembrasse da propriedade, olha só. Você ficaria com o seguinte. 6 sobre 2, tudo isso elevado ao cubo. 6 sobre 2 é igual a 3. E 3 ao cubo é igual a 27. Bem mais fácil, né, galera? Vamos, então, a um exercício que caiu no vestibular. Esse aqui será o nosso primeiro. Simplificando a expressão 2 elevado à nona sobre 2 ao quadrado vezes 2, tudo isso elevado ao cubo, e esse resultado aqui ainda é elevado a menos 3. Parece difícil, mas vem comigo que é bem fácil. Olha só, vamos escrever aqui 2 à nona sobre. Vamos resolver o que está dentro do parênteses. Perceba, 2 ao quadrado vezes 2. Mesma base, né? Vamos conservar a base e somar os expoentes. Vai ficar 2 ao cubo. Repetindo o parênteses, tudo isso também é elevado ao cubo. Fechamos aqui, menos 3. Próximo passo, pessoal. De novo, vamos olhar para esse parênteses aqui. É uma potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Olha que simples. 2 à nona sobre 2, aqui vai ficar 3 vezes 3, que é igual a 9. Tudo isso elevado a menos 3. Pessoal, divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Temos o seguinte, vai ficar 2 elevado a 9 menos 9. E tudo isso elevado a menos 3. Temos 2 elevado a 0 elevado a menos 3. Esse aqui, de novo, é uma potência de potência. Perceba o seguinte, um expoente é 0. 0 vezes qualquer número dá 0. Então, nosso resultado final aqui será 2 elevado a 0. No começo da aula, a gente combinou dois resultados. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é igual a quanto? É igual a 1. Então, nossa resposta final aqui é 1. Viu tanto que é simples quando você lembra das propriedades e você entende o que está fazendo? Próximo exemplo. Verifique se a sentença 2 elevado a 3.000 é maior que 3 elevado a 2.000 se ela for verdadeira ou falsa. Pessoal, olha só. É bem comum a pessoa ficar desesperada quando ela vê um enunciado desse tipo. Mas olha o tanto que é simples. 2 elevado a 3.000 se é maior que 3 elevado a 2.000. Quando você chega nesse tipo de inequação, a gente vai ver bem mais exemplos nas aulas de inequações. O que você tem que fazer? É bom que você tenha um critério de comparação. Quando a gente começa a resolver essa questão, do jeito que ela está aqui, temos o seguinte, duas bases diferentes e dois expoentes diferentes. Não temos como comparar isso. Então vamos escrever de forma que pelo menos o expoente ou a base fique igual. Está bem mais fácil de igualar os expoentes. Olha só. Você concorda comigo que esse 3.000, que está no expoente do 2, da base 2, a gente pode reescrever da seguinte forma? 2 elevado a 3
vezes 1.000. Mesma coisa para a base 3, só que lá é 2.000. Então, temos 2 vezes 1.000. Beleza. Olha só, a gente tem aqui um expoente escrito na forma de produto. A gente pode fazer a volta. O que seria a volta? Se é um expoente escrito na forma de produto, a potência original era uma potência de potência. Acompanha comigo. 2 elevado a 3 vezes 1.000 nada mais é do que 2 elevado ao cubo e tudo isso elevado a 1.000. Mesma coisa para o 3 elevado ao quadrado, tudo isso elevado a 1.000. Olha só, 2 elevado ao cubo é igual a 8. 8 elevado a 1.000 maior do que 9 elevado a 1.000. Pessoal, temos os mesmos expoentes. Agora você compara a base. Lá em equação a gente vai ver isso com bem mais carinho. Mas por enquanto, lembra o seguinte: se a base for maior do que 1, quanto maior a base, maior o resultado da sua potência. Então, temos dois expoentes iguais, concordam? Só que a base, nesse caso, o 9 é maior do que o 8. Portanto, eu tenho certeza absoluta do seguinte: na verdade mesmo, 9 elevado a 1.000 é com certeza maior do que 8 elevado a 1.000. Portanto, a nossa sentença, na verdade, ela é falsa. Beleza, então, pessoal, esse é um exercício bastante comum em vestibular, viu? Fique ligado que eu vou trazer bem mais coisas parecidas com isso para vocês. Se você curte essa aula, já deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Se ainda tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, será um prazer responder. Beleza? Por hoje é isso e tchau!